Olá, amigos, começa agora o programa Elton Entre Amigos e o tema de hoje é rebeliões nos presídios. E para falar um pouco sobre esse assunto, eu trouxe hoje aqui no estúdio o advogado Itacir Marques, ele que atua na área criminal. Doutor Itacir, 26 detentos fugiram do complexo penitenciário de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, segundo informações da Segurança Pública do Estado do Paraná. Também, segundo informações, 2 detentos que fugiram foram mortos. Segundo a sua opinião, o que tem ocorrido no sistema penitenciário do Brasil? Meu caro Elton, veja só, o sistema penitenciário brasileiro hoje, ele vive um verdadeiro caos, né? Um caos de gestão, um caos de estrutura, né? E um dos principais fatores hoje é o não cumprimento da legislação. Infelizmente, a nossa legislação, além de estar atrasada, né, nós já deveríamos ter algumas reformas, né, no Código Penal, no Código de Processo Penal. O legislador, ele não tem essa motivação, porque a própria sociedade também não tem motivação nenhuma para mudar o que está acontecendo, a realidade, até porque a sociedade hoje, ela vê o sistema prisional como uma coisa distante dela, quando não deveria ser, né? Porque há um respingo na sociedade de tudo o que acontece lá dentro, né? Hoje nós temos pessoas entrando de um jeito, saindo pior do sistema prisional. Por outro lado, nós também temos juízes que, infelizmente, ao aplicarem a lei, né, o Código de Processo Penal mesmo, no seu artigo 319, que são as medidas cautelares, ele traz a prisão provisória, que a gente chama, como a última ratio, a última medida que o juiz deveria tomar. E não é isso que acontece, muito pelo contrário. Ela está sendo a primeira medida a ser tomada. Então, o magistrado hoje, quando pega alguém que foi preso em flagrante, ele já decreta logo a prisão provisória, isso já acaba lotando as delegacias, lotando o sistema prisional, né? E, por outro lado, a gente tem uma lei de execução, que é a Lei 7.210 de 84, ou seja, uma lei antes da Constituição de 88, que está totalmente defasada e não é cumprida ainda. Hoje nós temos 3 regimes do Brasil, fechado, semiaberto e aberto. E apenas o sistema fechado é que funciona na sua plenitude. O sistema semiaberto não funciona porque as colônias agrícolas, as colônias de trabalho, as que existem estão superlotadas. O sistema aberto, nós nunca tivemos no país um albergue para que esse preso pudesse dormir. Então hoje a gente só tem um sistema fechado. Ou seja, hoje o sistema prisional brasileiro é pegar o preso, jogar lá dentro, trancafiá-lo e esquecer. E isso revolta quem está lá dentro, o sistema não está preparado para receber. Por exemplo, em Aracaju, tem presídios com capacidade para 800 presos, que tem 2.600 presos. Ou seja, é uma cela que era para 6, tem 20. Tem 25 homens, né? Amontoados, vivendo como animais. Né? Então, como é que a gente quer que esse sistema não exploda? É apenas uma bomba relógio. Ela explodiu agora, mas poderia ter explodido muito tempo atrás, porque nós nunca olhamos para o nosso sistema prisional como deveríamos olhar. Na verdade, como eu disse, a sociedade apenas quer que jogue lá dentro e, de preferência, jogue a chave fora, quando na verdade não deveria ser assim. E essa bomba relógio que estão tentando solucionar agora, transferindo presos, isso não vai resolver. Isso não vai. A medida tem que começar na base, tem que começar na reestruturação dos presídios, tem que começar na reestruturação da lei. O legislador, ele tem que estar preparado para mudar realmente as leis, e o juiz, com todo respeito aos meus amigos magistrados, preparados para fazer com que a lei seja cumprida de forma correta, e não simplesmente achando que prender é a solução. Prender em um sistema que não tem a mínima estrutura não é a solução, nunca foi e nunca será a solução. E aí, isso acaba desencadeando uma série de rebeliões, acaba fazendo com que os presídios se tornem um estado paralelo, facções ali dentro que começam a brigar entre si, começam a disputar território, disputar poder, e isso faz com que presos sejam mortos, brigas, rebeliões. Quando a rebelião não é por causa da estrutura, é por causa da facção, inimigas, uma confrontando a outra.
Então, infelizmente, desta forma, a gente não vai conseguir solucionar o problema. Muito pelo contrário, a cada dia eu não vejo uma luz no final do túnel. Eu vejo o túnel cada vez mais escuro e o nosso sistema prisional cada vez mais falido. Então, doutor Itacir, na sua opinião, o sistema penitenciário do Brasil, ele está só punindo os presos e não reabilitando, porque, na verdade, o que nós queremos, né, o que o Brasil precisa é que esses presos sejam reabilitados para que possam voltar para a sociedade e não cometam mais o crime. Então, na sua opinião, isso não está acontecendo. Eles estão sendo punidos, mas o sistema penitenciário brasileiro não tem estrutura para reabilitar esses presos. Exatamente, Elton. Veja, quando a gente olha para um sistema prisional perfeito, embora para mim perfeição é um tanto quanto utópico, a gente no mínimo tem que ter duas coisas. A gente tem que ter um sistema que realmente possa punir, ou seja, que a pessoa que cometeu um crime, ela realmente possa ter a sensação de que o que ela fez foi errado e ela está pagando por aquilo, mas ao mesmo tempo ela ter a sensação de que ali ela pode ter a oportunidade que ela nunca teve. A maioria das pessoas que estão lá não tem oportunidade. E a ressocialização é justamente a oportunidade que eles precisam. Essa aí é a opinião do Dr. Itacir, advogado criminalista. Logo mais voltamos com o programa Elton Entre Amigos. Olá, amigos, estamos voltando com o programa Elton Entre Amigos. Eu estou aqui com o doutor Itacir Marques, advogado criminal. O doutor Itacir estava falando que no sistema penitenciário do Brasil, os presos eles são mais punidos do que reabilitados. Na verdade, segundo a opinião do doutor Itacir, o Brasil não tem a estrutura que ele precisa para reabilitar esses presos para a sociedade. Também, doutor Itacir, a gente viu nas notícias, né, que tem saído nos principais jornais, que os presos eles estavam com muito armamento, né? Os presos eles estavam com muitas armas. Como é possível os presos que estão em regime fechado conseguir ter acesso a esse armamento pesado? Elton, na verdade, aí isso leva-nos a dois pontos muito interessantes, que o primeiro ponto é a falta de estrutura, né? Infelizmente, a falta de estrutura no sistema prisional acaba ocasionando essa situação, né? Nós não temos detectores de metais suficiente, nós muitas vezes não temos mulheres suficientes para fazer a revista, porque quando a gente olha o sistema prisional, a gente olha só a parte dos homens, até porque é o maior número hoje de presos. Por serem mais homens presos, consequentemente, as visitas são feitas por mulheres. Então, o maior número de visitas hoje do sistema prisional brasileiro é feito por mulheres. As mulheres que vão visitando são mães, irmãs, tias, namoradas, mulheres, mesmo às vezes esposas, visitando seus maridos, parentes no sistema prisional. E essas mulheres não podem ser revistadas por qualquer pessoa, tem que ser uma outra mulher fazendo a revista. E falta efetivo nesse sentido, faltam mulheres. Então, na sua opinião, doutor, tinha que abrir mais cursos, mais concursos, né? Melhor dizendo, mais profissionais também se qualificar para poder melhorar a segurança penitenciária do Brasil? Sem dúvida nenhuma. Além de abrir mais vagas, né, através do concurso público, qualificando essas pessoas, né, que vão trabalhar no sistema prisional, a valorização desse pessoal também é muito importante. E aí nos leva ao segundo ponto, né? Não adianta também a gente abrir vagas, encher o sistema prisional de pessoas, né, trabalhando, encher lá de mulheres e homens capacitados, se a gente não consegue ter uma valorização da profissão, com salário, com estrutura, porque o sistema prisional brasileiro hoje é um verdadeiro estado paralelo. Ou seja, existe um estado lá dentro funcionando, existe um comércio funcionando dentro dos nossos presídios. Essa valorização que o doutor diz não são valorizados em qual ponto? Salário muito pouco, por isso que há corrupção. Em qual ponto que os policiais do nosso país eles não são valorizados, na sua opinião? Na verdade, os agentes penitenciários hoje, eles não são valorizados tanto na parte de salário, como na parte de estrutura psicológica,
Não tem psicólogo suficiente para atender esses agentes prisionais. Por exemplo, quando acontece uma rebelião dessa, a gente fica olhando só o preso, mas a gente não olha que o agente penitenciário que está ali dentro, vivenciando esse perigo, né, é verdadeiro filme de ação. O sistema prisional brasileiro hoje. Todos os dias aqueles agentes, aqueles homens e mulheres estão vivendo uma realidade totalmente diferente e isso mexe com o psicológico dele. Nós não temos psicólogo suficiente, nós não temos assistentes sociais suficientes ali ajudando a família desses agentes penitenciários. Eu já atendi diversos agentes penitenciários, o meu escritório também nós trabalhávamos na parte previdenciária, pedindo aposentadoria antes da hora, porque não aguentavam mais, a família estava horrorizada, eles não aguentavam mais. Então, tanto na parte de salário como no apoio a esses agentes penitenciários, né? Isso é muito importante. E quando a gente fala desse estado paralelo dentro dos presídios, para você ter uma ideia, lá nos presídios de Sergipe, né, que é a realidade onde eu vivia lá advogando, e uma pedra, que na verdade é aquele cimento onde o preso deita para dormir, hoje um preso lá tem que pagar R$ 1.500 para dormir, senão ele não dorme. Ou seja, é um comércio lá dentro. E esse comércio acaba influenciando tanto internamente como externamente. Veja, eu não estou aqui querendo dizer que todo presídio brasileiro nós temos problemas de corrupção ou facilitação. Eu estaria sendo até egoísta, né, e de falar isso. Porque é fácil para a gente que ganha bem, né, a gente que está numa situação fora, falar dos agentes prisionais, falar que as coisas entram com facilidade. O difícil é a gente viver a realidade deles lá. Não tendo, na sua opinião, não tendo essa estrutura dos agentes penitenciários, né? Não tendo essa valorização, eles acabam se obrigando, até por serem poucos, né? A gente vê aí na região metropolitana de Curitiba, que teve essa rebelião, que só tinha 9 agente penitenciário, então era muito pouco agente, então não tinha como controlar essa rebelião. Então, na sua opinião, por ser pouco agentes, né, eles estão correndo perigo, eles acabam se submetendo à corrupção? É falta de quantidade e de qualidade. Sempre que não há quantidade com qualidade, a gente tem um problema, né? E o sistema prisional brasileiro ele não é diferente. Falta-se quantidade e qualidade. Para você ter ideia, hoje o advogado ele tem direito de visitar o seu cliente a qualquer hora, em qualquer momento dentro do presídio. Mas se você for num presídio lá de Sergipe, eu acredito que aqui no Paraná também ocorra isso, depois das 4 horas da tarde, aqui o sol ele demora um pouco mais a descer. Mas lá em Aracaju, 5 horas da tarde está escuro. 4 horas da tarde o presídio fechava, porque não tem iluminação no presídio. Uma coisa básica, iluminação. Né? Então, como é que você quer cobrar de um agente penitenciário que ele faça o serviço dele com primazia, que ele faça um serviço de qualidade, se você não dá estrutura para ele fazer? E além de não ter estrutura, não tem quantidade, não tem agente suficiente. Quem vai arriscar a vida? Eu pergunto, o pai de família, ele está disposto a arriscar a sua vida? Nós estamos dispostos a arriscar a nossa vida por um sistema falido? E por que nós queremos cobrar desse agente de penitenciário? Eu não estou aqui querendo dizer que a facilitação da entrada é correto, não. Mas eu estou querendo dizer que muitas vezes a gente olha para o problema em cima apenas do menor. É sempre o menor que leva a culpa. E nós não olhamos que existe todo um sistema por trás disso. Diretor, Secretaria de Justiça, que hoje, na verdade, com todo respeito à maioria, mas grande parte da Secretaria de Justiça no país, nada mais são do que gabinetes de cargos. Estão lá só para compor. Às vezes colocam uma pessoa que não tem nada a ver com segurança pública, ele nunca estudou gestão pública, por exemplo. Na verdade, é o mau uso do dinheiro público, porque o mau uso do dinheiro público, às vezes, não é nem por desvio, às vezes nem tem corrupção, mas às vezes não sabe onde usar. Usa-se de outra forma o dinheiro público. E quando a gente pega o dinheiro público e usa de outra forma, porque o sistema prisional ele tem dinheiro. Parte, por exemplo, do que é gasto hoje, do que é arrecadado, na verdade, nas loterias esportivas, aí que a Caixa Econômica promove, parte vai para o sistema prisional. Então tem dinheiro. O problema não tem é gestão. E não tem gestão porque os nossos governantes, infelizmente, continuam olhando o sistema prisional como nada, como um resto. Doutor Taci, então, na sua opinião, esses presos eles estão tendo facilidade de ter esse armamento pela falta de estrutura e pela falta de efetivo? Isso.
Com certeza, a falta de estrutura, né, que é a qualidade, e a falta de efetivo, no caso, a quantidade, leva com que o sistema prisional brasileiro ele tenha esse problema de facilitação na entrada. E eu queria deixar um ponto muito interessante aí. A gente está colocando aqui vários viés para tentar encontrar um culpado, né? Ou seja, o magistrado, o legislador, o gestor público, o agente penitenciário, a falta de estrutura. Mas a gente tem que lembrar que existe uma outra parte da sociedade que também é culpado. Sou eu e é você que está nos assistindo agora. Que muitas vezes olhamos para aquele sistema prisional como um nada, como um lixo. Queremos apenas que joguem os homens ali, tranquem e acabou. Só que acaba respingando em nós as nossas atitudes. É respingado quando tem essas rebeliões, quando há fugas. Principalmente, isso respinga na sociedade quando esses homens e essas mulheres, que não vão ficar eternamente lá presos, saem, voltam para a sociedade pior do que entraram. E é aí que a sociedade vai ver realmente que errou quando não pensou no sistema prisional eficiente, com quantidade, com qualidade e realmente pensando na ressocialização do preso. Essa é a opinião do advogado Dr. Itaci Marques, especialista na área criminal. Voltamos logo com o programa Elton Entre Amigos. Olá, amigos, estamos voltando com o programa Elton Entre Amigos. Eu estou aqui com o advogado Dr. Itaci Marques, especialista na área criminal. Doutor Itaci, nós também não podemos deixar de falar sobre a rebelião que houve em Manaus, né? Mais de 60 pessoas aí, não temos um número exato, pessoas que acabaram morrendo nessa rebelião. Segundo informações, a família desses presos iam receber mais ou 90 mil reais. Isso é verdade? Eles vão receber mesmo 90 mil reais? E se eles forem receber essa indenização de 90 mil reais, quem que paga? Olha, a indenização, a notícia que se tem é que ainda não está confirmado, né, pelo menos a notícia que eu tive, de que vão receber, se eles realmente vão receber essa indenização. Agora, se você quiser saber de mim se eu acho que eles devem receber, né, embora eu acho que vai ser opinião contrária a muitos dos que estão nos assistindo, infelizmente a família deve receber a indenização. Por que ela deve receber? Porque a partir do momento em que eles entraram no sistema prisional, eles saem da família e é entregue ao Estado os cuidados dele, né? E a partir do momento que ele está lá dentro do sistema prisional, o Estado tem total responsabilidade com o que acontece com aquele preso, né? E a rebelião se deu justamente por superlotação, por falta de estrutura no sistema, né? E por se permitir que facções inimigas pudessem conseguir se encontrar dentro do presídio e pudesse ocasionar a morte deles. Então, no meu entendimento jurídico, o Estado está totalmente culpado do que aconteceu ali, né? Então, isso faz com que, na minha opinião, qualquer juiz que pegue uma ação dessa, com certeza ele vai dar o direito às famílias. Por outro lado, a grande questão que está se levantando é se isso seria justo ou não em detrimento das famílias que também perderam algum ente, né, pelos crimes cometidos por esses assassinos, né, já que a grande maioria deles são assassinos, outros infelizmente roubos, né, e às vezes alguns objetos que foram roubados e não foram devolvidos, essas pessoas não foram indenizadas, realmente não foram indenizadas, né. A nossa legislação ela é um tanto quanto omisso com relação a isso, e aí nos leva àquele fator do primeiro bloco, né, a nossa legislação precisa passar por uma reformulação, né, para a gente começar a pensar também na vítima, né? Hoje, por exemplo, há um grande escândalo quando se fala, né, do auxílio reclusão, que aquele preso, que é uma minoria, diga-se de passagem, que está trabalhando quando ele comete um crime e vai preso, o INSS paga um auxílio para a família. Só que isso aí só funciona para quem está trabalhando, para quem contribui para o INSS. Quem não contribui não recebe esse auxílio reclusão, e já existe um entendimento dentro da Câmara dos Deputados, um projeto de lei tramitando no sentido de acabar com esse auxílio reclusão. Por outro lado, a gente ainda não começou a pensar nas vítimas. E nós temos que começar a pensar na vítima, né, que também perdeu um ente e tal. E quem vai pagar isso? Quem vai pagar sou eu e você.
respinga naquilo que a gente falou no segundo bloco. Quando a gente não pensa no sistema prisional adequado, o respingo cai na sociedade, vai cair em mim e em você, porque quem vai pagar isso é o Estado. O Estado, a fonte de arrecadadora principal do Estado é o imposto, que sai do meu bolso, sai do seu bolso. Então nós é que vamos pagar a conta no final. Na sua opinião, como advogado, né, e atua nessa área criminal, para resolver esse problema de rebelião que houve não só em Manaus, mas a gente tem visto aí que houve quase em todos os estados, né? E pessoas estão com medo que haja em outros presídios. Na sua opinião, para resolver esse problema de rebelião, qual que é a solução em nível nacional para que os presídios penitenciários, né, e todo o estado tomem as principais providências? Bom, como eu falei no primeiro bloco, solução perfeita é utopia, né? Até porque esse problema é um problema histórico. Se a gente for fazer uma abordagem histórica aqui, o tempo é curto, infelizmente, mas se a gente fosse fazer uma abordagem histórica, nós íamos perceber que esse problema já vem de muito tempo, só que a bomba explodiu agora. Então não adianta a gente trazer soluções aqui para resolver da noite para o dia, mas para se tentar chegar a um sistema prisional mais próximo da perfeição possível, a gente tem que começar a repensar a forma de gerir esse sistema. Esse é o principal ponto. A partir do momento que a gente entender que quando a gente fala que a prioridade é saúde, segurança pública e educação, e segurança pública não é só aquela polícia ostensiva no bairro passando 24 horas. Segurança pública não é apenas aquele policial na esquina fazendo a sua proteção. Segurança pública é a gente pensar também no sistema prisional. Então, quando o gestor público ele fala que ele visa saúde, segurança pública e educação, mas não entende que segurança pública também é um sistema prisional efetivo, um sistema prisional que funcione, nós não estamos falando de uma segurança pública adequada. Nós temos que, na verdade, olhar, né, os presos e olhar a situação como uma falha nossa também, né? Nós temos que começar a ver os presídios, né, e começar a ver os presos como pessoas que podem ser reabilitadas na sociedade. Porque se a gente não olhar desse jeito, não olhar com essa visão, nós iremos só puni-los, né? E não iremos reabilitá-los à sociedade. E quem é preso, né, quem é criminoso, quem é bandido, tem uma mãe e tem um pai que não quer isso para ele, né? Podia ser seu filho, podia ser seu irmão. Então nós temos que olhar, né, não aqui aliviando a culpa de nenhum dos presos, né? Eu acho que se eles fizeram, eles têm que pagar mesmo, né? Eu sou contra a pena de morte. Eu acho que ainda há esperança para que esses presos possam ser reabilitados para a sociedade. Eu queria saber, para a gente encerrar, a opinião sua. O doutor é a favor ou contra a pena de morte? Na minha opinião, eu sou contra a pena de morte, né? Na minha opinião, esses presos ainda têm como ser reabilitados na sociedade se eu e você abrirmos a nossa visão e olhar esses presos como gente e como alguém que podia ser da sua família e que merece uma segunda chance. Abrindo um parênteses só nessa pergunta da pena de morte, eu não incluí a mudança da visão da sociedade como uma solução, porque isso demora muito tempo. A nossa sociedade vai demorar muito tempo para mudar a visão de que o sistema prisional precisa realmente ser olhado com outros olhos. Mas a mudança do gestor público, isso é capaz. É só a gente colocar pessoas lá que realmente olhem o sistema prisional como ele deve ser visto. Fechando parênteses, com relação à pena de morte ou à prisão perpétua, é uma discussão que a gente trava, na minha humilde opinião, desnecessária. Primeiro, porque é uma cláusula pétrea. O Constituinte de 88, ele entendeu que algumas coisas não poderiam, em hipótese alguma, nem sequer ser discutidas. Não cabe mudança. E a pena de morte e a prisão perpétua é uma dessas cláusulas pétreas. Ou seja, está lá, não muda. Só muda se a gente rasgar a Constituição e fizer uma nova Constituição, que seria algo muito ruim para o sistema democrático brasileiro hoje, a gente rasgar a Constituição e fazer uma nova Constituição. Então, ficar discutindo pena de morte e prisão perpétua é chover no molhado. Isso não vai mudar. Isso não tem como mudar. Agora, não é por isso que a gente não pode dar a nossa opinião se é certo ou se é errado. Se prisão perpétua e pena de morte resolvesse alguma coisa, os Estados Unidos hoje não seria o país com o maior número de presos e com o maior casos de problemas na área criminal.
A gente olha um país lindo e maravilhoso porque o primeiro mundo, porque a mídia americana nos vende algo bonito, mas quem vive lá dentro sabe que não é essa beleza toda. Então, pena de morte e prisão perpétua não resolve. Ressocialização com qualidade é que resolve. Oportunidade. E principalmente, e agora eu finalizo dizendo o seguinte: a gente também está falando muito em investir no sistema prisional. A gente tem que começar a investir também na educação. Educação e esporte. A partir do momento que a gente olhar para isso também como algo importante, a gente não vai ter mais presídios e sim mais escolas. Esse foi o programa Elton Entre Amigos e eu quero agradecer a participação do advogado Itaci Marques. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, né? E espero que o tema que foi aqui debatido, né, aquilo que foi colocado, possa fazer com que os internautas venham refletir, né? E a mudança comece em nós. A verdadeira mudança começa em mim, começa em vocês. Também já quero agradecer você, internauta, que está nos acompanhando. Não perca o próximo programa com mais informações, curiosidades e temas importantes. Esperamos vocês no próximo programa. Continue conosco.